Fala turma, tudo bem? Gente, hoje eu quero trazer para vocês mais um super conteúdo aí, um conteúdo muito bacana sobre criptomoedas, né? Isso ainda é tabu para algumas pessoas. Eu tenho ouvido e a necessidade de trazer esse conteúdo, atualizar esse conteúdo, né? Já há algum tempo eu acompanho esse mercado, eu sou um estudioso, um entusiasta também desse mercado. Então, hoje eu quero te trazer um conceito, o porquê, a evolução do nosso dinheiro até o modo que a gente utiliza ele hoje e do que para onde a gente está caminhando. Então vamos falar um pouquinho aí sobre criptomoedas, o surgimento, o que está por trás aí dessa tecnologia, tá bom? Então vem comigo, vem para a aula de hoje, porque o conteúdo tá muito bom. Vamos lá! Bem, pessoal, então hoje eu quero falar contigo sobre criptomoedas. Então, o que é isso, né? Então, para me explicar as criptomoedas, eu tenho que falar um pouquinho sobre dinheiro, né? E como que eu quero começar te exemplificando isso. Imagina hoje, na atualidade, né? Então, ou até então, antes do surgimento aí das criptomoedas, qual era a grande dificuldade? A gente já existia ali o e-mail, já existia a digitalização, né? Então, já existia ali uma série de alternativas para fazer o escambo, troca de dinheiro. A gente já existia a TED, o DOC, etc., no sistema bancário. Mas imagina que era o grande desafio ali eu digo até do ser humano, né? Para quem era estudioso, para quem era para as pessoas que trabalhavam com a tecnologia, o que era? Imagina que hoje, ou naquela época, você pudesse enviar um arquivo digital, um arquivo PDF, por exemplo, mas esse arquivo PDF, ele fosse como se tivesse um valor monetário. Então, qual era a dificuldade até então? O PDF, quando você envia, eu estou exemplificando um arquivo digital, né? Você envia através do e-mail, enviava através do e-mail, por exemplo. Qual era o grande detalhe? Que essa pessoa que recebia esse arquivo, ela podia replicar várias cópias desse arquivo, né? Podia enviar para uma ou mais pessoas. Então, existia ali um problema chamado de gasto duplo, o problema do gasto duplo. Então, esse era o grande desafio até então. Como é que evitava esse gasto duplo? Porque hoje, trazendo esse mesmo conceito do e-mail, por exemplo, de envio de arquivos digitais, mas para o dinheiro, o grande desafio era evitar esse gasto duplo, né? Então, como que eu evitava isso? Então, existiam alguns estudos até então de criptografia, de como fazer esse encadeamento, né? Fazer esse controle do arquivo digital para ele evitar essa duplicação desse arquivo ou esse gasto duplo desse dinheiro. E aí, por que até então era complicado, né? Usar o dinheiro em plena era digital, onde o mundo estava caminhando para uma digitalização de quase tudo ou de tudo. Então, o grande desafio também, por que não digitalizar o nosso dinheiro, né? Então, ao contrário ali dos arquivos digitais, você não conseguia fazer isso com dinheiro, né? Fazer isso com dinheiro até então. Então, E aí, para explicar melhor isso, eu quero trazer o seguinte conceito de fronteira, né? Que o grande desafio até então era como que eu enviava dinheiro para longas distâncias ou entre países, né? Que tinham moedas diferentes, sistema bancário diferentes, legislações diferentes, etc. Então, imagina a seguinte situação onde eu quero te trazer. Essa tela aí, essa imagem aí na tela que eu estou te mostrando é a fronteira do Brasil com a Argentina, que fica lá no Rio Grande do Sul. São as duas cidades, a chamada cidade a Santana do Livramento, fica ali no Rio Grande do Sul, e ela faz fronteira com a cidade de Rivera, da Argentina. E elas são separadas exatamente por essa praça aí, a Praça Internacional. Se você ver ali no canto inferior, tem um obelisco, né? Uma imagem, um monumento onde separa. Tem a bandeira ali do país do Brasil e a bandeira da Argentina, onde de um lado é a Argentina e do outro lado é o Brasil. E o que acontece nessa cidade? Essa cidade, querendo ou não, existe uma economia, existe um movimento, existem pessoas, essas pessoas elas se relacionam entre si também em moeda, dinheiro. Quem está na faixa no lado do Brasil e no lado da Argentina, eles transacionam, compram e vendem bens e serviços ali. E eles definem uma moeda, pode ser o real, pode ser o próprio o peso argentino, e eles definem um valor de troca e trocam moeda, trocam dinheiro ali por bem ou serviço. E isso, gente,
gente, é uma característica do dinheiro. Eu poder fazer isso, eu poder fazer o escambo, eu trocar o meu dinheiro por um bem ou um serviço. Então, essa também era uma dificuldade de você criar um arquivo digital ou digitalizar o dinheiro, mas também que esse meio digital ele pudesse ter as mesmas características do dinheiro físico, né? Onde eu posso ter moeda, onde eu posso, que a gente chama tangibilizar ou fungibilizar, que é uma característica do dinheiro, ele é fungível. O que que é? Eu posso dividir ele em N frações, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, ter pequenos montantes ali para poder pagar, passar troco, etc. Então, eu precisava ter, né, para também, quando desenvolver qualquer tecnologia de forma digital, trazer essa mesma característica, que era difícil, né? Como é que eu divido um arquivo PDF em pequenos centavos de PDF? Imagina a loucura. Então, isso era também complicado até então de se imaginar, né? E aí, eu quero trazer para você hoje, como é que funciona hoje quando eu quero mandar... Eu não estou nessa região fronteiriça ali entre Brasil e Argentina, mas você está em São Paulo, está em qualquer lugar do país e quer enviar o dinheiro para a Argentina, para os Estados Unidos, para qualquer outro país do mundo. Você precisa usar o meio tradicional, que é os intermediários, né? São o sistema financeiro, o sistema bancário do Brasil e o sistema bancário daquele outro país. Então, como é que normalmente hoje é feito? Então, eu tenho uma pessoa A, um cliente, ele tem que ter uma conta bancária numa instituição financeira, uma instituição bancária, onde ele precisa depositar esse dinheiro, né? Então, ele vai bancarizar esse dinheiro, esse banco ele vai usar um correspondente, né? Um correspondente que vai enviar, que vai comunicar com esse outro banco, com essa outra instituição, que existe um determinado envio, uma remessa de dinheiro para aquele país, ou seja, para o exterior. E aí eles vão contrabalancear o valor equivalente real para outra moeda, seja dólar ou qualquer outra coisa, e aí esse outro banco troca essa posição, ele pega e deposita o valor equivalente na conta corrente desse outro cliente que está lá naquele outro país. Ou seja, eu preciso usar um terceiro, né? Eu preciso usar esse sistema hoje financeiro. E essa operação ela não é tão simples, ela pode demorar de 1 a 2 ou 3 dias, né? E também depende se for feriado ou o final de semana, essa operação não acontece de forma rápida e instantânea, né? Então hoje, ainda hoje é assim, imagina 10, 14 anos atrás, antes do surgimento das criptomoedas, era ainda mais lento ainda existia essa forma, ainda era dessa forma e ainda hoje, né? Então eu quero te trazer a analogia, imagina que hoje você tivesse que enviar uma mensagem para dentro do país, aqui dentro do Brasil, né? Você está em determinado estado, você está em São Paulo e quer enviar lá para o Amazonas, por exemplo. Você fosse enviar um e-mail hoje. E aí nesse e-mail, quando você apertasse ali o botão de enviar, vem essa seguinte mensagem. Aí, você precisa pagar R$10. Essa mensagem vai te custar R$10. Né? Então é como se fosse um DOC hoje, uma TED, você tivesse que fazer. Eu não estou falando ainda do Pix. Hoje a gente vive uma outra revolução que você não paga por isso, mas se você hoje tiver uma conta PJ, você também tem taxa, você é taxado de alguma forma. Então a mesma coisa eu estou tentando simular aqui. Imagina se você hoje tivesse que enviar um e-mail e fosse te cobrado por cada envio de e-mail uma taxa de R$10. Ou imagina que se você tivesse que enviar o valor lá para a China, por exemplo, então seria um envio para fora, um envio para o exterior, e você tivesse que pagar R$50 para esse envio. E imagina que se você hoje fosse um sábado, um feriado, você não pudesse, tivesse que aguardar o próximo dia útil para poder enviar essa mensagem. Gente, é a mesma coisa que acontece com o nosso sistema bancário hoje. Você tem que ter dia útil e você tem que pagar altas taxas ainda para envio de remessa de dinheiro, né? Então, essa era a realidade que se vivia até então antes da criptomoeda. Então, amigo, com o surgimento da criptomoeda,
essa forma de transacionar o dinheiro, ou pelo menos é para onde a gente está caminhando, é o que é o real objetivo da criptomoeda, é você ter um sistema, então, que pudesse fazer essa transição com as mesmas características da moeda no físico, mas também de forma digital, de uma forma instantânea, rápido, pagando muito baixo, um custo muito baixo, e sem, amigo, intermediário, sem um sistema financeiro para poder ainda no meio dessa transação. Olha que revolução! Isso foi totalmente disruptivo lá em 2009. Então, pessoal, com o surgimento do Bitcoin, né? E o Bitcoin aí, ele foi de fato a primeira criptomoeda que surgiu lá em 2009, né? De fato foi em 2008 ali, outubro para novembro, primeiro de novembro ali, que surgiu o primeiro paper, aonde eu vou te explicar um pouco mais na frente, mas surgiu os primeiros estudos, né, que foi o que foi lançado. E de fato a primeira transação ela aconteceu dia 3 de janeiro de 2009. A primeira transação de criptomoedas, a primeira transação de fato de um dinheiro em formato digital. E aí, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda ou criptomoeda que deu certo, né? E aí eu quero te explicar o que é o Bitcoin, o que é a criptomoeda a partir de então, né? Então, a partir do surgimento em 2009, a coisa começou a mudar. Mas o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é uma moeda, Jackson? O Bitcoin é uma rede de pagamento, né? Ou um sistema de pagamento? Ou o Bitcoin é investimento, é especulação, né? O que as pessoas elas estão questionando? Será se é de fato um investimento? Eu posso colocar meu dinheiro nisso e pensar que isso pode valorizar, pode crescer, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu quero te responder essas perguntas nos próximos minutos. Então, continua aqui comigo que eu vou te responder. Pessoal, o Bitcoin, ele é sim uma moeda digital, né? E também é um sistema de pagamento, só que global. Eu não estou mais restrito a um país ou a um determinado sistema financeiro. Ele é um sistema global e independente, sem fronteiras. Ele não depende de um governo, não depende de um banco central, não depende, amigo, de nenhum sistema hoje, né? Ele depende exclusivamente da sua própria rede, que eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Que a gente chama de uma rede descentralizada. Ela não está centralizada num único servidor, ou num único país, ou numa única pessoa. E é por isso, talvez seja, de fato, um dos grandes motivos que ela reina até hoje, né? Tá aí perdurando até hoje, porque vários governos, várias tentativas de destruir a criptomoeda, o Bitcoin, já foram de fato realizadas, hackeamento, né? Tentaram quebrar a criptografia, mas de fato até hoje isso não aconteceu, né? E o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele nasceu com o conceito a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Então, aquela ideia que eu trouxe lá da fronteira entre o Brasil e a Argentina, é possível acontecer pessoa para pessoa através de um sistema eletrônico de dinheiro. Então, ele veio para fechar essa que era até então o grande desafio, né, para a gente realmente revolucionar a forma de usar o dinheiro até então. Então, como é que funciona hoje o pagamento em papel moeda? Eu preciso que você tenha o papel na mão ou a moeda e você me passa um serviço, você faz um serviço ou um bem e eu te pago isso na tua mão. Isso é o dinheiro físico, né? Então, hoje, o Bitcoin, através do sistema, o sistema Bitcoin, né, que é o sistema de pagamento, sim, da rede Bitcoin, você consegue fazer exatamente isso também, né? Bastando ter ali ou um celular, um computador, e você consegue fazer essa transação pessoa para pessoa, tanto pessoalmente ou como estando a milhares e milhares de quilômetros de distância. A pessoa no Brasil pode enviar em forma instantânea para uma pessoa que está no Japão, do outro lado do mundo.
Olha só, essa foi a grande revolução. Então, como eu coloco aí na tela, o que acontece? E se você precisar enviar pagamentos maiores, né, para lugares mais longe, mais distantes, como eu falei aqui do Brasil para a Argentina? Hoje, atualmente ou até então, você ainda utiliza e utilizava meios de pagamentos, né? Você utilizava alguns bancos, né, que faziam esse câmbio, né, que a gente chama, ou algumas plataformas aí digitais, o PayPal, o e-Transfer, o Western Union, que até hoje existem, mas todas elas são intermediários. Você tem que pagar e colocar lá teus dados, colocar tuas informações e depender desse meio aí ainda bancário, né? Um intermediário para poder fazer a tua transação. E exatamente isso que o Bitcoin e a criptomoeda, ela veio quebrar, ela veio romper, né? Então, outro questionamento, né, Jackson, mas quem criou essa tal moeda, esse tal Bitcoin? Como é que isso surgiu, né? E essa ideia, gente, até hoje, ela foi uma ideia realmente revolucionária. Eu coloco aí na tela, ela nasceu através desse paper. Foi um paper de 9 páginas, colocado na rede ali de criptomaníacos, né? Os caras que mexiam com isso, criptografia, etc. E um cara chamado Satoshi Nakamoto. E eu falo um cara porque até hoje, gente, até hoje não se sabe quem é o tal do Satoshi Nakamoto, né? Então as pessoas acham, podem ser uma pessoa, pode ser um grupo de matemáticos, estudiosos, etc. Então existem várias teorias aí da conspiração em relação a isso, mas de fato que até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, né? Então Satoshi Nakamoto, ele simplesmente colocou aí um paper e pediu para que algumas pessoas testassem aquela nova tecnologia, né? E eu coloco ali exatamente a data, ó, 1º de novembro de 2008, gente, às 16 horas e 16 minutos. Ele colocou esse paper e ali começou uma grande revolução, né? E ali nascia o primeiro sistema de pagamento de pessoa para pessoa, um sistema de dinheiro, né? De troca de dinheiro de pessoa para pessoa. Tá? E aí eu coloco as referências, esse paper ele está disponível, está online aí para quem quiser consultar. Então o Bitcoin, de fato, ele foi o primeiro aí a conseguir resolver aquele problema que eu comentei para você lá no começo, o problema do gasto duplo. Eu consegui enviar um arquivo digital para alguém e eu conseguia rastrear todo o percurso desse arquivo digital, né? Desse envio desse dinheiro. Então, até hoje, a primeira transação de Bitcoin, ela está registrada no sistema, na rede Bitcoin. Então, você consegue ver lá a hora, o local, a numeração da carteira, da onde saiu para onde saiu. Então, ela é um sistema que você consegue fazer o rastreamento. Ele é uma rede transparente que você consegue de fato guardar todas essas transações do início ao fim, tá? Então essa era uma grande dificuldade e exatamente essa rede, ela conseguiu resolver esse problema com essa tecnologia. E essa tecnologia, ela tem um nome que eu vou já te explicar. Então essa tecnologia, ela funciona em cima de uma rede descentralizada, como eu te falei. Ela não está centralizada numa única máquina ou no único servidor ou no único país. Ela tá espalhada numa rede distribuída ao longo do globo, né? Ao longo do mundo, né? Então, cada máquina ou cada computador, ela processa um pouco, ela tem a propriedade, né? Ou a capacidade de processar, ter um pequeno montante de processamento dessa rede. E é isso que faz, de fato, ela se tornar perene até hoje. Por quê? Porque se determinado país, como já aconteceu na China e em outros países, proibirem o uso e caçarem ali o que a gente chama de mineradores, são os equipamentos que estão ligados 24 horas por dia processando essa rede, se esse equipamento ele se desliga, em outro lugar, automaticamente a rede ela distribui aquela tarefa, né, de processamento para outro ponto da rede. E aí a rede ela se mantém, gente, em pé. Ela não derruba, ela não se desliga, né? Então ela consegue manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente durante já esses 14 anos aí que ela tem existido, tá? Então, qual é o nome dessa rede que está por trás disso? Exatamente
o blockchain ou a blockchain, né? A blockchain é a cadeia. O que é isso? É cadeia de blocos, é o registro de cadeia de blocos que ela vai crescendo ao longo do tempo conforme as transações aumentam. Então, para cada transação hoje feita em criptomoeda ou em Bitcoin, existe uma blockchain por trás. Você vai ver daqui a pouco, hoje a gente já existem milhares e milhares de criptomoedas. Só que cada criptomoeda, ela tem a sua própria blockchain, tem o seu próprio registro ali. Então, hoje, a maior criptomoeda que existe até hoje em número de transações, que até hoje não foi violada, né, é o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin e aí eu coloco aí na tela, né? Quem é que controla, Jackson? Como é que garante? Quem é que garante, né, a existência do Bitcoin? Como é que é a segurança? Qual é o lastro? E aí eu quero exatamente te explicar isso a partir de agora. Então, quem é que garante essa rede? Então, quem é que controla? Então, é basicamente nisso que tudo que eu falei. Então, essa rede que está 24 horas ligada, conectada entre si, essa rede distribuída, né, é a rede Bitcoin, que é baseado na tecnologia blockchain. Então, o que o Satoshi Nakamoto criou foi exatamente um sistema que ele se conecta entre si, ele tem, dentro do paper, ele explica como é que funciona para cada máquina ou cada grupo ali de mineradores, né, que ele deu o nome de mineradores, como se fosse aquela máquina que tem o processo, ela trabalha fazendo o processamento matemático das transações de criptomoedas, elas recebem também por isso, né? Então, e para cada transação tem uma pequena taxa que é paga em criptomoeda. Então, cada máquina, equipamento que processa uma informação, uma transação de Bitcoin, ela é remunerada por isso. E aí a rede, ela se mantém, ela se autossustenta. Então é isso que faz investidores, pessoas que investem em mantendo essas máquinas ligadas para poder o quê? Pagar a energia dela, pagar a troca também de máquinas e processamento, porque quanto mais a rede evolui, ela exige mais processamento, então exige mais capacidade computacional, e esses investidores, essas pessoas que mantêm esses equipamentos ligados, elas precisam estar em constante evolução e também pagando esse financiamento. Então foi uma forma que o Satoshi Nakamoto ele propôs de que quem é minerador, quem processa, ele é remunerado pela própria rede com as próprias criptomoedas. O Bitcoin lá no começo ele valia centavos de dólar, né? Então, conforme ele foi crescendo, conforme foi a necessidade, mais pessoas foram entendendo que existia a possibilidade de uma especulação. Então, alguns booms durante a época, de 1 centavo pulou para 60 centavos, depois para $1, $1 virou 2 e chegou a bater 60 mil dólares, atiçou, né, e ativou a ganância, tudo nas pessoas. Então, muita gente colocou dinheiro, muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente também perdeu dinheiro, tá? Mas eu quero falar aqui ainda sobre essa rede, né? Sobre o que é essa rede Bitcoin. Então, a rede Bitcoin é uma rede, sim, distribuída, descentralizada, ela é transparente, ela é pseudônima. O que é pseudônima? Cada pessoa tem o seu endereço, né, da sua carteira. Ela é composta por uma hash, né, um número matemático, mas o que não significa que ela é anônima, porque se eu sei qual é o número da minha carteira e outra pessoa sabe, ela sabe identificar que aquela carteira ela é minha, né? Então, ela só é pseudônima, ela troca o meu nome por um código hash, um código de computador. É uma rede que já funciona há 14 anos e nunca teve nenhuma fraude, né? Nunca foi corrompida, tá? Então, o que é essa tecnologia? Essa tecnologia ou essa rede a gente chama de blockchain. E blockchain, como eu já expliquei, é um livro de registro de cadeia, registro público, né? Então, que pode ser consultado por qualquer pessoa e onde ficam armazenadas todas as transações ali efetuadas em criptomoeda hoje, tá? E a blockchain, gente, ela também, a primeira utilidade dela foi o dinheiro, mas
ela tem inúmeras outras utilidades, né? Então, essa tecnologia de você fazer registro e esses registros ficarem de uma forma pública, poderem serem autenticados e incorrompíveis, né? Eu não posso lá alterar, uma vez criado essa cadeia, criado esse registro, eu não posso mais alterar. Diferente hoje de banco de dados, né? Banco de dados hoje eles podem ser hackeados, manipulados, etc, né? A blockchain não. A blockchain você tem um sistema de criptografia que até hoje não foi corrompido, não foi possível ser hackeado. Então essa hoje que de fato traz a segurança, né? Ou que garante a segurança para as criptomoedas, tá bom? E quais são as possíveis utilidades da blockchain hoje? A primeira foi o dinheiro, mas a blockchain ela pode ser usada na indústria, pode ser usada, por exemplo, em sistemas de votações, mas ninguém quer isso, né? Pode ser utilizado na medicina, pode ser utilizado em sistemas de cartório. Imagina hoje você ter um veículo, hoje o teu veículo ele tem aquele documento, mas imagina que aquele documento ele pode ser digital, estar na blockchain, na internet, na nuvem, e ele ter um registro único, ele ser inviolável. Então, se eu hoje quero vender o meu veículo amanhã para outra pessoa, eu apenas transfiro esse arquivo digital para outra pessoa e ele tem toda a rastreabilidade desse meu documento. A gente está caminhando para isso, já tem muitas propostas e tecnologias já desenvolvidas baseado na tecnologia blockchain. Então, o uso da blockchain ela pode ser para inúmeras coisas, tá? Então, a gente está apenas no começo, muita coisa tem ainda para acontecer, tá? Então, vamos lá. Dinheiro foi a primeira aplicação da tecnologia blockchain, né? E o que a gente conhece hoje como criptomoeda. E foi a primeira e a mais importante hoje, que hoje ainda é o Bitcoin, tá? Depois tem hoje, eu vou mostrar para vocês inúmeras outras moedas, Ethereum, Dash, várias outras moedas, mas a única que reina hoje, né, que tem mais dólar convertido para criptomoeda, de fato é o Bitcoin, tá bom? Então, resumindo, Bitcoin é uma plataforma para inovação financeira e informacional aberta a todos, a qualquer um, sem a necessidade de permissão ou de um intermediário bancário ou um governo ou um banco central. Então, quem é que garante essa rede? Então, quem é que controla? Então, é basicamente nisso que tudo que eu falei. Então, essa rede que está 24 horas ligada, conectada entre si, essa rede distribuída, né, é a rede Bitcoin, que é baseado na tecnologia blockchain. Então, o que o Satoshi Nakamoto criou foi exatamente um sistema que ele se conecta entre si, ele tem, dentro do paper, ele explica como é que funciona para cada máquina ou cada grupo ali de mineradores, né, que ele deu o nome de mineradores, como se fosse aquela máquina que tem o processo, ela trabalha fazendo o processamento matemático das transações de criptomoedas, elas recebem também por isso, né? Então, e para cada transação tem uma pequena taxa que é paga em criptomoeda. Então, cada máquina, equipamento que processa uma informação, uma transação de Bitcoin, ela é remunerada por isso. E aí a rede, ela se mantém, ela se autossustenta. Então é isso que faz investidores, pessoas que investem em mantendo essas máquinas ligadas para poder o quê? Pagar a energia dela, pagar a troca também de máquinas e processamento, porque quanto mais a rede evolui, ela exige mais processamento, então exige mais capacidade computacional, e esses investidores, essas pessoas que mantêm esses equipamentos ligados, elas precisam estar em constante evolução e também pagando esse financiamento. Então foi uma forma que o Satoshi Nakamoto ele propôs de que quem é minerador, quem processa, ele é remunerado pela própria rede com as próprias criptomoedas. O Bitcoin lá no começo ele valia centavos de dólar, né? Então, conforme ele foi crescendo, conforme foi a necessidade, mais pessoas foram entendendo que existia a possibilidade de uma especulação. Então, alguns booms durante a época, de 1 centavo pulou para 60 centavos, depois para $1, $1 virou 2 e chegou a bater 60 mil dólares, atiçou, né, e ativou a ganância,
tudo nas pessoas. Então muita gente colocou dinheiro, muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente também perdeu dinheiro, tá? Então, gente, como é que eu posso de fato aí participar desse mercado, né? Então você pode participar comprando e vendendo, né? De quem possui criptomoeda. Então, se você tem o recurso, tem o dinheiro, alguém tem criptomoeda, você passa o dinheiro para essa pessoa te passa o Bitcoin ou te passa a criptomoeda. Ou através das corretoras de criptomoedas, como eu falei há pouco, ou então recebendo Bitcoins através da prestação de bens ou serviço, né? Você vendendo, prestando serviço para alguma pessoa e essa pessoa te pagar em Bitcoin, né? Ou em qualquer outra criptomoeda. Então é uma forma de você estar participando, estar envolvido aí nesse mercado, né? Jackson, e aí como eu falei há pouco, quais são as formas aí seguras de você estar armazenando e guardando a tua criptomoeda, o teu dinheiro digital? Gente, eu coloquei na tela pelo menos 3 hoje formas de você segura, né? Segura, não é em exchange, não é em corretora, de você estar guardando e estar tendo o poder da tua criptomoeda, o dinheiro, de fato hoje de uma forma segura. A primeira é o que eu chamo de paper wallet. O que é isso? É uma carteira em papel. Você imprime, você gera esse paper aqui, né? É um papel onde ele tem 2 chaves, uma chave pública e uma chave privada. Essa chave pública é a que você passa, um QR Code que você passa para a pessoa e ela te deposita o Bitcoin, e essa outra chave é a chave que você precisa ler para gastar o Bitcoin, é a tua chave privada, ou seja, você tem que guardar com você, ninguém pode ter acesso, tá? Então, é uma forma segura? Só que outra pessoa não pode ter acesso a esse papel aqui, porque se ela tiver, você de fato perde aí. Você pode colocar uma senha também para travar além, quando a pessoa lê essa tua chave privada, você pode também ainda ter uma senha para poder ainda mais um nível de segurança, para poder de fato gastar o teu Bitcoin, tá bom? A outra é a que chama de Smart Wallet, são aplicativos de celular que eles guardam na tua máquina local, você consegue levar a tua chave privada para esse aplicativo e você só consegue gastar o dinheiro através desse aplicativo, tá bom? E aí, uma das mais seguras que eu considero de fato é a Hardware Wallet. O que é isso? São dispositivos onde eles têm a tua chave privada e a chave pública, onde você passa essa chave pública para a pessoa que vai te pagar e ela guarda naquele dispositivo ali somente o teu Bitcoin, né, a tua criptomoeda. E o que todas elas apresentam riscos, obviamente. Se você perder um dispositivo desse, amigo, não tem para quem recorrer. Não adianta pedir não tem para quem recorrer. Não tem um banco, não tem um intermediário, não tem ninguém. Se esse papel aí molhar, rasgar, etc., você não tem. Você é o detentor, você é a pessoa responsável por guardar o teu dinheiro, né? Hoje a gente passa a responsabilidade de guardar esse dinheiro para os bancos, para a exchange, para as corretoras. Lá eles são responsáveis. Se algo acontecer, eu vou cobrá-los, eu vou processá-los, etc. Mas aqui, amigo, você é o detentor do seu próprio dinheiro, tá? Então, a criptomoeda, ela te permite isso, tá? Gente, e aí? Bitcoin é ou não é um investimento? Olha só. Em 2019, surgiu uma instrução normativa, a 1888, essa instrução normativa de 2019, que ainda já sofreu várias modificações, mas ela entrou em vigor, de fato, dia 1º de 2019, e aí, lá nessa instrução normativa, ela sim reconhece, o governo brasileiro reconhece que o Bitcoin, ele é um criptoativo e é um bem de valor, né? Ou seja, eles estão tratando o Bitcoin não como um dinheiro, mas sim como um bem de valor, como um carro, como um quadro, né? Ou seja, ele tem valor intrínseco nele mesmo. Então, você hoje, para que eles fizeram isso? Para você ter que declarar, você pode declarar no teu imposto de renda que você possui lá X quantidades de Bitcoin, por exemplo. E aí você tem que avisar para o governo que você comprou a X e guardar aquilo por quanto tempo. Mas se a tua próxima declaração você já não tiver, você tem que dizer
o quanto que você vendeu, ele não te pertence mais e aí recolher o imposto sobre esse ganho de capital, né? A diferença entre compra e a diferença entre a venda, tá bom? E Bitcoin, existe hoje uma especulação, e aí foram criados balcões de negociação, que são as corretoras, as exchanges, né? Aonde existem compradores e existem vendedores. E aí, amigo, essa especulação entre demanda e oferta, né, é que existe a especulação e faz o Bitcoin variar. E aí, quanto mais pessoas querem o Bitcoin, ele tende o quê? A valorizar. Quando alguém acredita que ele não vai valer nada e despeja e quer vender, ele tende a cair. Então existe o que a gente chama de especulação em cima do mercado de criptomoedas, tá bom? Gente, então eu coloco na tela aí, existem alguns, como é que a gente mede hoje o valor do Bitcoin, como é que a gente acompanha? Existem alguns sites, eu coloquei aqui hoje o mais atualizado no Brasil, chama cointradermonitor.com/preço-bitcoin-brasil, tá? Você vê aqui as exchanges atuais no Brasil, é legal porque esse é um site que ele está constantemente sendo atualizado, então você consegue monitorar a questão, o nome da exchange, o preço que está sendo cotado lá naquela exchange, o volume também transacionado. Você vê hoje que a maior do país aí, de fato, é a Binance, né? Ela é uma exchange chinesa, mas ela está no mundo inteiro. E olha, hoje, né, no dia que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin aí, o volume transacionado em torno de 488 Bitcoins por dia, tá? Nas últimas 24 horas. E aí ela sequência mercado Bitcoin, Bitpreço, Novadesk, etc, tá bom? Então, acesse esse site para você acompanhar a criptomoeda no Brasil. E aí tem as intermediárias, né, que compram e vendem. Então, essa aqui é a tela do Bitcoin, a tela da Binance que eu trouxe para você, aonde ela funciona como uma corretora hoje no mercado de ações. Ela tem o book de ofertas entre venda e compradores, tem gráfico onde você consegue acompanhar preço diário, preço semanal, preço anual e a variação do preço da criptomoeda, do Bitcoin no caso, e todas as paridades dessa moeda com todas as outras moedas possíveis hoje. Então, eu vou trazer aqui para você, hoje existem mais, e esse site aí é um site americano, que ele é o coinmarketcap.com. Então, desde quando as primeiras criptomoedas ali começaram a surgir, eles começaram a catalogar, a catalogar referências dessas moedas, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu gravo esse vídeo, a gente já tem mais de 1,8 milhões de criptomoedas existentes no mundo inteiro, gente. Tudo baseado na primeira moeda que foi o Bitcoin, com a mesma tecnologia. Hoje existem outras variações, mas todas elas existem um projeto, existem uma pessoa por trás, com seus interesses e etc, né? Hoje existem em torno de 667 exchanges, né? E o market cap hoje nesse mercado de criptomoedas, ele gira em torno de 1,26 trilhões de dólares. O que significa isso? Que 1,23 trilhões de dólares foram convertidos em criptomoedas e elas transacionam entre si. Então é um mercado multitrilionário aí, né? Então e de muita especulação. Então tem que tomar muito cuidado antes de você de fato se apresentar ou começar a comprar e vender em criptos, tá? Então, alguns dados do Bitcoin, alguns dados aqui, a referência aqui é de outubro de 2023, o Bitcoin aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, tá valendo 33.200 dólares, tá? A gente viu ali aproximado 166 mil reais um Bitcoin. Porém, o Bitcoin ele tem a sua característica do dinheiro, né? De fungibilidade, ou seja, eu consigo fracionar ele também em vários pedacinhos. Então hoje você consegue comprar 10, 15, 20 reais de Bitcoin, né? Menos que isso você até consegue, mas se for pessoa para pessoa. Na corretora, eles vão te cobrar uma taxa ali, então acaba você tendo que ter uma quantidade mínima hoje para transacionar. Acho que a partir de 10 reais você já consegue comprar frações de Bitcoin, tá bom? E aí eu trouxe aqui alguns dados históricos, né? Hoje você consegue até de 2011 para cá, mas já que você falou 2009, 2010, 2011, a gente ainda não existiam corretores, não existiam dados históricos, não existia tanta transação.
Então você vê que até 2015, final de 2014 para 2015, que começaram ali as primeiras transações, valiam centavos de dólares, mas de fato em 2017 que ele deu seus primeiros picos ali, bateu ali acima de 10 mil dólares em 2018, 2019 caiu, 2021 chegou a 60 mil dólares, deu um outro pico ali entre 2021, final de 2021 para 2022, e aí caiu bastante, olha só como oscila, né? Então é muito volátil as criptomoedas, são muito voláteis, tá? Então tem que sim tomar muito cuidado para saber exatamente o que você está fazendo, no momento certo de comprar, no momento certo de vender, tá? E aí, lá, as principais exchanges do mundo. De fato, a Binance hoje é a maior do mundo. Ela hoje tem um volume financeiro aí diário na casa aí de 13 milhões, né? De dólares em transação de criptomoedas, né? Então, ó, ela movimenta ali próximo de quanto aqui? 9 milhões de bitcoins ali de visitas semanalmente. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem total de moedas transacionadas. Mas é isso, seguida pela Coinbase, Kraken, Bybit e vai por aí por diante. Então, essas são as principais corretoras do mundo. O que isso traz? Elas te trazem liquidez. Então, muito cuidado com qualquer corretora que você vai abrir tua conta, colocar o teu dinheiro lá para comprar e movimentar criptomoeda. Um detalhe que você tem que olhar é a liquidez, a transação, movimentação, maior volume de gente negociando, é mais fácil você sair de uma criptomoeda ou comprar uma criptomoeda, transformar o teu dinheiro, seja dólar ou real, mais rápido para uma outra para uma outra moeda, tá bom? Então, algumas considerações finais que eu quero fazer para você. Bitcoin é uma moeda, a gente pode usar sim como dinheiro em espécie para comprar e vender algo, um bem, um serviço. Então, você vai ver gente que já comprou apartamento, comprou algum imóvel em criptomoeda. É um sistema de pagamento, então ele vai te permitir fazer transações financeiras e internacionais, né? Então você consegue mandar um dinheiro para um outro lugar do planeta Terra, onde tem a internet, obviamente, e de forma instantânea, pagando taxas muito pequenas. Então você pode transacionar milhões de reais ou dólares em Bitcoin ou em criptomoeda em forma instantânea e pagando taxa muito pequena. Mas, gente, Bitcoin não é investimento, tá bom? Bitcoin não é considerado investimento, porém, existem muitas especulações, onde você pode surfar essa especulação. Então, o que hoje o mercado especula? Que a criptomoeda, um Bitcoin, por exemplo, ele pode chegar a 150 mil dólares. Ele custa 33, como eu te mostrei aqui. Mas também existem especulações que ele podem valer centavo de dólar. Então imagina você hoje colocando o teu capital da tua família, do que você construiu ao longo da tua vida em Bitcoin ou tudo em Bitcoin e de repente ele virar pó. Isso pode acontecer, mas também ele pode triplicar, quadriplicar de preço. Então o que eu estou fazendo? Especulando. Em especulação, eu não te aconselho a colocar todo o dinheiro da tua vida nisso. Então, se quer aprender, coloca aquilo que você pode suportar uma variação de preço, pode suportar de fato até uma perda, tá? Então, coloca aquele dinheiro que você de fato não vai arriscar o teu patrimônio, em pequena parte. Então, o que a gente considera uma exposição do teu patrimônio até 3% de uma carteira de investimento ainda é saudável você ter em criptomoeda, pode ter em criptomoeda, tá bom? Pessoal, eu espero aí ter esclarecido, ter te ajudado, entendido um pouco mais sobre o que é criptomoeda, como é que isso relaciona hoje com o nosso dinheiro, tá bom? Então, eu quero que você tenha aprendido de uma outra forma hoje o conceito de criptomoeda e o Bitcoin também. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.